Bem, vamos começar então a análise de propagação de ondas eletromagnéticas. O objetivo aqui então é obter as equações que regem a propagação de uma onda eletromagnética no meio qualquer. Esse meio é caracterizado pelas constantes sigma, condutividade, epsilon, permissividade e mi, permeabilidade. Então essas três constantes definem o meio sob o ponto de vista de propagação eletromagnética. Então nós vamos partir de duas das equações de Maxwell, especificamente da lei de Ampère, à esquerda, e da lei de Faraday, aqui à direita. O que essas equações mostram? Elas mostram uma coisa bastante importante. A lei de Ampère, ela mostra que um campo elétrico variável no tempo pode gerar um campo magnético também variável, um campo magnético variável no tempo, certo? E a lei de Faraday diz que um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico. Então, isso permite a propagação de energia sob forma de radiação eletromagnética. O campo elétrico produz o campo magnético, o magnético produz o campo elétrico, e assim vai, e a energia se propaga sob forma de radiação eletromagnética. Então, para estudar ondas eletromagnéticas, basta utilizar as equações, leis de Faraday e leis de Ampère. As leis de Gauss, elas são desnecessárias aqui, certo? Então, aqui nós temos uma animação que mostra uma onda eletromagnética. O campo elétrico em azul, variável no tempo, se propagando, o campo magnético junto aqui, então eu tenho uma onda que se propaga com os campos variáveis. Onda eletromagnética, ela tem os campos vibrando numa direção transversal à direção de propagação. Então é um tipo de onda transversal, da mesma maneira que uma onda oscilando numa corda é uma onda transversal, certo? Bom, nós temos que fazer análise. Para fazer análise, aqui nós temos duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? Campo elétrico e campo magnético. Eu vou querer, para facilitar a resolução, eu vou colocar essas duas equações na forma de uma única equação com uma única incógnita. Eu escolhi analisar inicialmente o campo elétrico. E como nós vamos estar trabalhando com o regime permanente senoidal, todos os nossos campos têm variação senoidal ou cossenoidal no tempo, nós vamos utilizar fazores. Então, a lei de Ampère está escrita aqui no domínio do tempo. Onde tem uma derivada em relação ao tempo, eu posso substituir por um produto J-ômega no fazor. Nós já vimos isso, propriedade de diferenciação do tempo do fazor. Então, a equação à esquerda está no tempo, a equação à direita, que eu marquei como equação 1, é a lei de Ampère com forma fazorial. A mesma coisa com a lei de Faraday, a derivada no tempo dH dt vira uma multiplicação por J-ômega, então agora eu tenho a equação 1 e 2, tá? Que são as leis de Faraday e Ampère sob forma fazorial. Como que eu vou obter uma equação única em termos de um único campo? Que é chamada equação de onda. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei a equação 2 e derivei em relação ao tempo, certo? Eu derivei os dois lados da equação. Eu derivei em relação ao tempo, não, eu calculei o rotacional nos dois lados da equação 2, derivadas em relação ao espaço, na verdade. Então, o que significa calcular o rotacional do rotacional? Não interessa para nós. Por enquanto é só matemática, a gente está utilizando como ferramenta matemática. Então, aplicando o rotacional no lado esquerdo da equação 2, eu tenho o rotacional do rotacional. E no lado direito, J, ômega e mi são constantes. E sobrou então o rotacional de Hs. Ora, o rotacional de H é dado na equação 1. Então eu vou fazer uso da equação 1. Onde tiver rotacional de H, eu coloco o que está na equação 1. E obtive então uma equação unicamente em termos do campo elétrico. Essa equação, chamada equação de onda, tá? A resolução dessa equação permite descrever a propagação eletromagnética no meio qualquer. A resolução dessa equação pode ser simples ou difícil, depende do problema, depende da simetria do problema, certo? Obviamente, nós vamos escolher aqui a resolução mais simples, porém bastante útil para o nosso escopo, certo? Aqui essa equação ela está no domínio da frequência, fazor. A versão dela no domínio do tempo está aqui, envolve então as derivadas em relação ao tempo. O nosso objetivo então é fazer a resolução dessa equação de onda, especificamente dessa daqui, porque nós vamos fazer a análise no domínio da frequência, usando fazores. E a solução que nós vamos buscar é uma chamada de onda plana uniforme. O que é uma onda plana uniforme? É um tipo de solução da equação de onda, tá? E ela é mais simples
e permite chegar às conclusões que chegaríamos para qualquer outro tipo de onda. Certo? Existem ondas esféricas, etc. O que é uma onda plana uniforme? Primeiro, considerações a serem feitas. As frentes de onda têm formato plano. Bom, na verdade, uma antena, qualquer onda eletromagnética gerada, tem formato esférico. Se eu faço o mesmo som, se eu faço assim, o som se propaga para todos os lados com a mesma velocidade, logo a frente de onda é uma esfera que vai crescendo. Então as frentes de ondas são esféricas. Porém, longe da fonte, qualquer porção limitada da frente de onda é aproximadamente plana. Então tem uma figura aqui. Ó. Aqui é o centro de onde sai a onda. A frente de onda é esférica, mas uma porçãozinha limitada é aproximadamente plana. Quando vocês vão na esquina comprar orégano, vocês não sentem a curvatura da Terra. Certo? Basicamente é a mesma coisa. Tá? Segunda consideração, o campo elétrico tem apenas uma componente, e eu escolhi a componente na direção X. Eu posso escolher o meu eixo X alinhado com o campo elétrico, de maneira que isso seja verdadeiro. Então é uma simplificação, mas não é nada muito grave. Certo? Então está aqui a minha onda eletromagnética, eu coloquei uma onda que se propaga na direção Z, e o campo elétrico está sempre apontando na direção X, seja X para positivo ou negativo, mas sempre na direção X. Eu alinhei o meu eixo X de maneira a ser paralelo ao campo elétrico. A terceira consideração, como eu já tinha falado, a onda se propaga na direção Z. Significa dizer que ela tem uma variação espacial ao longo de Z. Se tem variação espacial, a derivada em relação a Z é diferente de zero, porque ela varia, certo? Então a gente está vendo a foto aqui, o meu campo elétrico ele varia. Ele está máximo, passa pelo zero, decresce, então ele varia ao longo de Z. Porém, na frente de onda, os campos não variam em relação ao espaço, numa dada frente de onda. Então, na frente de onda, tá? O que é uma frente de onda? Se a onda está indo para lá, a frente de onda é um plano perpendicular à direção de propagação. Nessa frente de onda, os campos não têm variação, nem com X, nem com Y. A gente diz que os campos têm distribuição uniforme na frente de onda. Aqui tem uma representação. Ó. Então agora o eixo Z está entrando no plano da tela. Aqui o meu campo elétrico está apontando para X. A gente vai ver que uma consequência é que o campo magnético estará apontando para Y. E o meu campo elétrico, a setinha magenta aqui, ela tem sempre o mesmo tamanho para qualquer valor de X e de Y. Idem o campo magnético, ou seja, os campos não variam com X, nem variam com Y. Frente de onda plana, distribuição uniforme na frente de onda. Onda plana uniforme. É essa solução que nós vamos buscar. Tá? Então, a onda uniforme, plana uniforme, ela permite a resolução da equação de onda em coordenadas cartesianas de maneira bem simplificada. Mas as conclusões a que a gente chega são basicamente as mesmas que para as ondas esféricas. Tem uma pequena diferença, mas isso a gente vai ver bem para frente, certo? Então, nosso objetivo é resolver a equação de onda, que está dada aqui, já em forma fasorial, com o meu campo elétrico, fasor também, com uma única componente, no caso, na direção X. Então, eu sou obrigado a calcular o rotacional. Aqui tem rotacional. Vou ter que calcular duas vezes, na verdade. Rotacional, a maneira mais simples de calcular é utilizando o determinante. Tá? Então, na primeira linha tem os vetores unitários, I, J, K. Na segunda linha, as derivadas espaciais, em relação a x, y, z. E na terceira linha, as componentes do campo. Como o meu campo elétrico só tem componente na direção x, aqui em y é 0 e em z é 0. E também nós sabemos que a variação com x e com y é nula. Onda plana uniforme. Então, resolvendo esse determinante, quem quiser dar uma pausa no vídeo para fazer a resolução no caderno, tá? É bastante simples. Esse rotacional se transforma simplesmente numa derivada de E em relação a z. Mas eu tenho que calcular mais um rotacional. Então, eu tenho que calcular o rotacional do rotacional. É só calcular o determinante de novo. De novo aqui, ó. IJK, as derivadas espaciais. Agora, o meu vetor, que é esse vetor aqui, ele tem apenas a componente y, j, e vale dx, s, dz. Componente x e componente z são nulas. Mais uma vez, onda plana uniforme, não tem variação nem com x nem com y. Fazendo esse determinante, eu chego à conclusão que isso me dá simplesmente uma derivada segunda. Então, a equação vetorial de onda, que envolvia rotacional do rotacional, uma equação complicada, ela ficou bem mais simples. Ela que não envolve mais cálculo vetorial, envolve apenas derivadas espaciais em relação a z. Eu posso simplificá-la ainda mais definindo uma constante de propagação.
é a letra grega gama, gama minúsculo. Então, gama, por definição, é a raiz quadrada desse termo que está aqui na frente. Porque a raiz quadrada vai ficar mais claro depois. Então, a raiz quadrada está aqui, j ômega mi, sigma mais j ômega epsilon. Como tem j aqui no meio, gama, a constante de propagação, é uma constante complexa, que, representada na forma retangular, tem uma parte real alfa e uma parte imaginária beta, certo? Então, a minha equação de onda, finalmente, ficou derivada segunda do campo elétrico em relação a z é igual a gama ao quadrado vezes o próprio e. O que nós temos que fazer? Resolver essa equação. É muito simples resolver essa equação. O que significa resolver uma equação? Busca-se a função exs, que, quando derivada duas vezes em relação a z, resulta na mesma função e multiplicada por uma constante, gama ao quadrado. Qual é essa função? Essa função é a exponencial. Alguém poderia pensar em seno ou cosseno. Seno ou cosseno, se eu derivo duas vezes, ele troca o sinal. Como aqui não tem troca de sinal, então a única possibilidade é a função exponencial. Então a solução geral é a1 e elevado a menos gama z mais a2 e elevado a mais gama z. Se alguém tiver curiosidade, pode pegar esse sinal aqui, essa expressão, derivar duas vezes e vai verificar que ela obedece à equação diferencial. A1 e A2 são constantes, certo? Essa equação é uma equação linear. Não tem potência do campo elétrico da minha função. Como é uma equação linear, esse primeiro termo é uma solução, esse segundo termo também é uma solução, a soma deles também é uma solução. Qualquer combinação linear de soluções é também uma solução, porque a equação é linear. Eu vou supor inicialmente que A2 é igual a zero, certo? Depois a gente considera um caso em que A2 não é zero. Então, considerando A2 igual a zero, eu tenho apenas uma solução com expoente negativo. O que será que é esse A1 aqui? Bom, em z igual a zero, se eu colocar z igual a zero, eu tenho A1 e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, A1 é o campo elétrico em z igual a zero. É isso, certo? É esse campo elétrico em z igual a zero, eu chamei de EX0. Então, é o valor inicial do campo elétrico em z igual a zero. Portanto, a solução da minha equação diferencial exs de z é EX0, valor em z igual a zero, elevado a menos gama z, onde gama é a constante de propagação, alfa mais j beta. Essa solução é uma solução no domínio da frequência. Isso daqui ainda é um fasor. Só que fasores são ruins para tirar conclusões. São muito bons para resolver, mas para interpretar é bem melhor no domínio do tempo. Certo? Então, no domínio da frequência, já substituindo gama por alfa mais j beta, eu tenho essa expressão. Eu quero passar para o domínio do tempo. O que se faz? Nós já vimos isso. Para obter o sinal no tempo a partir do fasor, multiplica o fasor por e elevado a j ômega t, para reintroduzir a variação temporal, e toma-se a parte real. Fazendo isso, é só álgebra simples. Eu coloco aqui, bom, aqui eu tenho uma exponencial que pode ser quebrada em produtos de exponenciais. Tomar a parte real de EX0 é um número real, ele pode ir lá para fora. Elevado a menos alfa z é real, pode ir lá para fora. E aqui eu tenho uma exponencial com j, exponencial complexa, certo? Então, eu posso escrever dessa maneira. O que é a parte real dessa exponencial complexa? Aqui basta lembrar da relação da equação de Euler. A parte real de uma exponencial complexa é o cosseno, certo? Então, finalmente, eu obtive a solução da equação de onda, no caso da onda plana uniforme, no domínio do tempo, dada por essa expressão aqui. Então, é uma expressão que tem um termo aqui que multiplica o cosseno, é a amplitude da onda. Tem uma parte que varia no tempo, multiplicada por ômega, e uma parte que varia no espaço, multiplicada por beta. Como eu tinha dito antes, numa onda, qualquer que seja a onda, incluindo a onda eletromagnética, tem-se variação simultânea no espaço e no tempo. Como eu disse, a amplitude da onda é tudo o que multiplica o cosseno. Então, a amplitude é x0 e elevado a menos alfa z. Em z igual a zero, essa amplitude vale ex0. Bom, tem bastante coisa aqui. Nós vamos interpretar todos os termos dessa equação, da solução da equação de onda. Vamos fazer isso a partir de agora, certo?